Boa tarde a todos. Hoje iniciamos aqui na Embratel uma série de eventos destinada a levar informação e debater sobre como empresas fornecedoras de tecnologia, como a Fortinet, que vai estar aqui conosco, integradoras como a Embratel, e empresas de modo geral estão passando por esse momento de incerteza. Vamos fazer hoje uma análise desse cenário global de segurança da informação. Vamos explorar como essa pandemia está sendo utilizada pelos hackers, pelos criminosos cibernéticos, como eles preparam e fazem seus ataques e como as empresas precisam se preparar para bloquear essas ameaças e se manterem seguras nesse ambiente atual. Estamos aqui hoje com o Leonardo Mello, que é responsável pela infraestrutura de TI do Marista Centro-Norte, Pedro Lira, gerente dos nossos SOCs aqui da Embratel, o Douglas Santos, que é um estrategista de segurança do laboratório FortiGuard, da Fortinet, o Douglas está lá do Canadá conosco, e eu sou o José Luiz, eu sou gerente de arquitetura e soluções de segurança da Embratel. Pedro, Douglas, Léo, sejam bem-vindos. Obrigado. Vou começar aqui mostrando trazendo um tema. Hoje a gente saiu muito das nossas realidades, né? Hoje as empresas estão com uma nova estrutura, mudou os processos, mudou a sua dinâmica interna, seus comportamentos e até as relações humanas. Vendo tudo isso, se imagina que várias brechas nas questões de segurança foram abertas. Então, eu queria começar a perguntar para vocês se vocês estão vendo mesmo esses ataques, né? Eu queria começar agora com o Léo. Léo, vocês perceberam esse aumento de ataque no ambiente educacional que atuam? Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Respondendo as suas perguntas, sim, né? Nós temos observado um aumento significativo aí nas tentativas de ataques, de acessos indevidos, né? Muito phishing, e no ambiente educacional, ele vem sendo alvo, né, de sequestro de dados. E no final do mês passado, a gente observou aí alguns ataques massivos, né? Só para explicar um pouquinho do Marista, né, nós estamos presentes em mais de 80 países. O segmento de atuação principal é o ambiente educacional, e atualmente a gente tem beneficiado aí mais de 650 mil crianças, adolescentes e jovens com os nossos serviços e com as obras sociais também. Aqui no Brasil, a gente está dividido em 3 unidades administrativas. Tem uma região que é sul-amazônica, que ela é mais conhecida como Rede Marista. Tem a região Centro-Sul, que é conhecido como Grupo Marista, e temos o Novo Marista Centro-Norte. Em boa parte das nossas unidades aqui no Brasil, a gente já utiliza o Fortinet e o FortiGate, né, como firewall. E na região que eu atuo, a gente entra nele utilizando o FortiGate como serviço junto com vocês. Nesse momento, a gente está enfrentando alguns desafios novos, né, com as aulas remotas, a adaptação dos professores às novas tecnologias. A gente acaba percebendo que há uma exposição maior às vulnerabilidades. Dentro do nosso ambiente, a gente consegue controlar isso melhor, né? A gente tem ali os filtros web, filtro de aplicativos. Agora, quando a gente levou isso para dentro da casa dos colaboradores ou dos alunos, aí mudou a situação, já fica mais difícil de ter esse controle, né? Desse ambiente um pouco mais seguro, né? É o que precisa. Um fator que ajuda a gente muito nesse controle interno é o apoio de vocês, né? Através do SOC. A gente teve momentos em que vocês mesmos sinalizaram para a gente que estava ocorrendo ataques de DDoS, e sempre que a gente precisa, né, a gente acaba percebendo algumas coisas também e vamos atuando em conjunto, sinalizando para vocês essas execuções, né, quando necessário. Como eu estou falando, né, o ambiente é administrado pelo SOC, e com isso a gente consegue focar mais os nossos analistas no negócio. E quando a gente precisa, a gente desenvolve aqui uma ideia, um pensamento, e vamos até vocês que nos auxiliem com essa implementação. Por enquanto, Zé, são esses aí os nossos desafios, né, que a gente tem enfrentado de novo nesse momento. Opa, obrigado, Léo. Bacana você falar isso.
aí eu vou até pegar essa informação que o Léo nos trouxe, Pedro, e vou jogar com você aqui agora. O Léo mencionou essa questão de apoio do SOC, né? Como é que está sendo administrar essa situação toda hoje em dia? Boa tarde, Zé, Léo, Douglas, a todos. Realmente, o momento que estamos vivendo é atípico, né? Por várias razões aqui, a pandemia em si, isolamento, adoção mandatória do trabalho remoto, né? Trazendo à tona aí do dia para a noite a necessidade de garantir acesso às redes corporativas através de VPN, capacidade de link de comunicação, tudo para suportar e manter a quantidade de negócios, né? Na verdade, a gente foi obrigado a acionar nossos planos de contingências e continuidade, que na maioria dos casos não tinham previsto uma pandemia como essa, né? Lá nos seus BIAs, né? Nos seus Business Impact Analysis. Bem, nesse contexto, nós da Embratel, como provedores de serviços de segurança, aceleramos algumas soluções com o apoio dos nossos parceiros, né, para trazer ao mercado produtos como o VPN as a Service, que a gente lançou em março ainda passado, junto com a Fortinet, que permitiu que nossos clientes aí do dia para a noite expandissem os acessos de seus colaboradores e suas redes corporativas de forma segura. Essa solução de segurança e muitas outras, como o anti-DDoS, que o Léo comentou, a gestão perimetral, CIEM, gestão de vulnerabilidades, testes de invasão, cyber intelligence, todas elas são parte do nosso portfólio de produtos e serviços que são suportados pelo nosso Centro de Operações de Segurança, o SOC Embratel. Falando um pouco aí do SOC, esse foi estruturado com física e, logicamente, pensando em alta disponibilidade e redundância. Hoje a gente tem 2 sites em diferentes estados brasileiros, né, com profissionais certificados e capacitados em tecnologias parceiras e com processos que garantem aí os serviços de gerenciamento, administração total dos dispositivos de segurança dos nossos clientes, além dos serviços de monitoramento e resposta a incidente em regime 24/7. Dessa forma, a gente consegue apoiar o Léo nesse grande desafio que é manter segurança do seu negócio, do ambiente marista. Como o Léo mencionou também, nós percebemos o aumento das ações maliciosas no contexto geral das nossas monitorações. Por exemplo, a questão do anti-DDoS. DDoS aumentou os ataques em 67% em março, comparado aí com janeiro e fevereiro. Já em abril, a gente registrou uma queda de 24%, mas em maio ele volta a crescer novamente e se mantém 30% acima da média de 2019. Então, assim, os ataques realmente estão acontecendo e existe um movimento hacker acontecendo fortemente nesse período. E para conseguir responder de forma rápida e efetiva a esse aumento de ataques, não tem jeito. A gente tem que contar com tecnologia de ponta e com parceiros como a Fortinet, que tem times de expert, né, que estão constantemente fazendo pesquisa, hunting e catalogação das novas ameaças, que vão aí nos apoiar numa detecção e resposta a incidente de uma forma mais rápida e efetiva. Tem sido por aí, Zé. Esse é o caminho que a gente vem tomando para apoiar o nosso cliente nessa jornada. Ô Pedro, legal, obrigado. Eu vou aproveitar aqui, então, passar a bola para o Douglas, e o Pedro falou um negócio interessante aqui, né? Ele falou que para que ele consiga socorrer, né, todas essas empresas, ele precisa ter parceiros aí, né, que façam constantemente hunting, catalogação de ameaça, para ter uma resposta rápida, né, de proteção para esses ambientes. Exatamente isso, né, Douglas, que você faz. Você está aí um tempão no Canadá lidando aí com essas questões de segurança na FortiGuard, ajudando a prevenir esses ataques, usando várias ferramentas. Fala um pouco como é que é essa prevenção, essa antecipação que vocês fazem para apoiar aí o Pedro e apoiar todas as empresas que precisam desse serviço.
Claro, Zé, com prazer. Bom, para falar um pouquinho como a gente está estruturado aqui para defender esses ataques, eu preciso falar um pouquinho sobre a história do FortiGuard, né? Bom, o FortiGuard ele foi criado praticamente junto com a Fortinet, tá? E ele foi criado praticamente junto, justamente pela própria proposta do primeiro produto da Fortinet, que foi o FortiGate. O FortiGate, como todo mundo sabe, é um UTM, né? O UTM quer dizer uma aplicação que é gerenciamento unificado de ameaças, né? E quando a gente está falando de um equipamento unificado para gerenciamento de ameaças, a gente tem que ter diversas formas de bloquear essas ameaças em diversas camadas. Então, se a gente está falando de um ataque phishing, por exemplo, que é 90% dos ataques que a gente vê hoje em dia, geralmente o phishing, ele vem, realmente pode ser SMS phishing, né, pode vir via um SMS, mas a maioria geralmente é via e-mail. E geralmente via e-mail, vem dentro desse e-mail ou um PDF, ou um documento Word, ou um link, né? Então, a gente precisa ter oferecer, né, diversas motores de segurança e diversas bases de informação de inteligência. Então, a gente tem hoje um grupo aqui no FortiGuard que é responsável pelo web filtering. Então, diversas ferramentas são desenvolvidas internamente para que a gente possa rapidamente entender se um domínio ele é malicioso, ele é phishing ou não. Tem também essa mesma preocupação, obviamente, com os diversos motores, como, por exemplo, antivírus. Antivírus a gente já está utilizando aprendizado de máquina há 5 anos, né? Praticamente, antivírus ele se tornou um problema de Big Data há 4, 5, 6 anos atrás, né? Porque a quantidade de vírus que chega para a gente a classificar, a detectar e agrupar está na casa de 1 milhão por semana, né? Então, obviamente, sem uma ferramenta que permite que a gente tenha um ganho operacional significativo, a gente nunca ia conseguir oferecer a proteção que os nossos clientes precisam na velocidade que eles precisam, né? Isso falando um pouco sobre a proteção dos clientes Fortinet, né? A Fortinet ela não está engajada só na proteção dos nossos clientes, mas da economia global como um todo. O que eu falo da economia global, né? Porque a Fortinet, hoje, com diversos outros fabricantes, ela está comprometida em garantir que ela vai fazer de tudo para que a economia global não sofra nenhum tipo de disrupção por falta de inteligência. Então, pensando nisso, a Fortinet tem um programa de parceria, de troca de inteligência de ameaças, né? A gente já conta com diversos parceiros ao redor do mundo, mas a mais significativa é a Cyber Threat Alliance. Então, a Cyber Threat Alliance, ela recebe hoje mais ou menos um sexto, um sétimo de toda a inteligência que é gerada aqui na Fortinet. E essa inteligência, ela é espalhada para todos os outros fabricantes que fazem parte da CTA. Então, Cisco, Palo Alto, todos esses fabricantes maiores de segurança, eles entenderam que a única forma deles vencerem essa guerra contra as ameaças cibernéticas, os atores de ameaça, inclusive de Estado-nação, é nivelar o playing field de inteligência de ameaças. Então, através desses hubs, dessas parcerias, onde essa troca de ameaças, de inteligência de ameaças é feito, a gente consegue, por exemplo, garantir que se tem um cliente da Cisco sendo atacado no Japão por uma ameaça, a Cisco vai pegar essa informação, vai jogar para a CTA, através da CTA a gente pega essa informação também e embarca nos nossos produtos também. Então, são duas frentes muito importantes, né? Obviamente, garantir a proteção direta dos clientes da Fortinet através da manutenção desses motores de detecção de ameaças e da base de inteligência, que tem que ter qualidade também, e através dessa parceria global que a gente tem com diversos órgãos governamentais, órgãos de reforço policial, como, por exemplo, a Interpol. A gente trabalha bastante com a Interpol também em casos específicos de muita lavagem de dinheiro, ou até o que a gente chama de business email compromises, né? Então, a gente, há alguns anos atrás, a gente teve um caso muito de sucesso, que era um kingpin da Nigéria, que ele roubou quase 63 milhões de dólares, e basicamente o que ele fez, ele invadiu diversos sistemas financeiros das empresas, e quando a empresa ia mandar um invoice, ele só mudava a direção as informações do routing bank, né? E aí o pessoal pagava ele ao invés da pessoa que estava fornecendo o serviço ou os bens, né? E
com isso ele conseguiu mais de 63 milhões, mas através da ajuda da Fortinet, de informações da Interpol, a gente conseguiu pegar esse cara aí. Então não é só inteligência crua, não, é indo atrás das pessoas que estão atrás disso também. Legal, Douglas. Obrigado. Deixa eu só fazer um lembrete para o pessoal que está nos assistindo aqui. Bom, obrigado pela participação de vocês, a gente está vendo bastante gente aqui conosco. Lembrando para vocês que vocês podem, através do chat, mandar seus questionamentos, suas perguntas. Nós vamos responder a todas essas perguntas, vamos ver se a gente faz um tempo aqui para responder algumas perguntas ao vivo aqui. Mesmo se a gente não conseguir, a gente vai responder para vocês por e-mail após isso aí. Eu vou voltar, então, em cima desse discurso do Douglas. Douglas usou uma expressão interessante aqui que ficou na minha cabeça aqui, a partir dela eu vou perguntar. Então, a gente falou assim, se viu aqui uma expressão, lidar com a quantidade, velocidade dessas mudanças e dos truques que as ameaças digitais nos impõem. Em razão disso, tivemos que hoje uma das características dos ataques é ser bem direcionada. Hoje vemos que esses ataques estão cada vez mais pontuais, mais direcionados ao negócio, ao indivíduo, buscando um fim específico. Tivemos ontem as redes sociais de todo mundo, viu uma enxurrada de informações a respeito de uma grande empresa da área de energia que teve suas informações, seus computadores capturados e criptografados. Acho que rodou isso aqui para todo mundo que é do meio de tecnologia. Então, esses ataques aqui com características específicas e direcionadas. Vou pegar isso e vou perguntar para você, Pedro, que ferramentas a Embratel possui que podem ajudar a neutralizar esses ataques direcionados? Pedro, você ficou sem som. Ok. Agora voltou? Pedro. Tá, desculpa. Como o Douglas colocou, e você colocou também, hoje a gente está falando de crime, a gente está falando de cybercrime, né? Então, estava lendo também uma pesquisa da Cyber Security Venture, onde eles apontam que o cybercrime é como mais lucrativo hoje do que o comércio ilegal de drogas global, para se ter a ideia do tamanho que isso que criou, né? Que o tamanho, com a velocidade que o cybercrime avança e como é lucrativo. Então, para se ter uma ideia hoje, você consegue comprar um ataque na Deep Web, por exemplo. Então, imagina que, na visão de um atacante que pretende rentabilizar vendendo informações confidenciais, cartões de crédito, enviando boletos falsos, né, como o Douglas comentou aqui, e outros tipos de fraude, o tempo que ele gastaria com as próprias ferramentas de ataque, certamente iria impactar no seu negócio. Então, hoje ele pode decidir terceirizar essa parte e trabalhar com um parceiro de crime, né? Porque, no final, o tempo é dinheiro para todo mundo. Então, voltando aí na sua pergunta de como o time de segurança da Embratel pode ajudar a neutralizar esses ataques, bem, a Embratel hoje é um MSSP, né? Então, com isso, a gente vai dispor de uma gama de ferramentas e serviços que conseguem atuar em diversas camadas tecnológicas para garantir aí a proteção de cada uma dessas camadas. Mas para ataque direcionado, eu destacaria dois importantes serviços que nós temos hoje. Um é o Cyber Intelligence e o outro é o teste de invasão, é o Pentest. Por quê? Porque esses dois vão atuar num processo de descoberta. Porque a gente só consegue atuar naquilo que a gente conhece, né? Então, o serviço de Cyber Intelligence, ele segue os passos de um hacker que coleta informações sobre o alvo na internet para preparar o seu ataque. Nosso time vai em busca de menções públicas feitas à marca dos nossos clientes ou palavras-chave do negócio em redes sociais, em sites de notícias, em blogs, em fóruns. A busca aí é por informações expostas, campanhas ativistas, atividade maliciosa de uma forma geral, que possam trazer algum impacto financeiro ou até de imagem ao nosso cliente.
Uma vez detectada essa ameaça, como uma página web ou um aplicativo falso, nosso time faz o que chamamos de takedown. A gente vai lá e retira do ar tudo aquilo que é falso. Tá? O outro serviço é o pentest, né, o teste de invasão, que também segue a trilha hacker, que busca vulnerabilidades na parte de infraestrutura e aplicação web, e as explora como se fosse realmente um hacker. Com o resultado desses serviços, é possível mapear as falhas de segurança e criar aí um plano corretivo para reduzir as chances de sucesso de um ataque real. É por aí, Zé, que a gente segue nessa trilha com os nossos clientes. Ô Pedro, bacana, legal isso aqui. Eu vou pegar então, a partir daí do que o Pedro está falando, eu vou trazer de novo para você, Douglas. Eu vou te fazer o seguinte: o Pedro comentou aí a respeito de mapear falhas de segurança, de criar plano corretivo, para reduzir as chances de sucesso de um ataque, né? Você que está aí no Canadá, dentro de um laboratório destinado a ficar olhando, a mapear situações, né? Olhando o mundo inteiro, atento a esses ataques, então aí sempre pesquisando, se antecipando. Você pode me dizer hoje como é que são essas características? Que características esses ataques mostram hoje? Douglas está no mute, Douglas. Bom, claro, Luiz, uma coisa que a gente observou muito claramente, especialmente aqui na América do Norte e a partir de 2019, foi que os ataques estavam se tornando extremamente direcionados, né? Isso começou em abril ou março de 2019, quando diversas municipalidades americanas, uma das mais famosas e que foi mais atingida foi a cidade de Baltimore, nos Estados Unidos. Eles foram alvos de ataques direcionados de ransomware. E uma coisa que a gente viu nesses ataques foi que os criminosos pareciam saber exatamente onde estavam os ativos mais importantes da empresa, tá? O que acontece? Acabou, principalmente nos ataques direcionados, acabou aquele negócio da ameaça invadir a sua rede e começar a criptografar tudo de uma vez, entendeu? Hoje eles querem maximizar, né, o que a gente fala do retorno de investimento, e quando a gente está falando de ROI, pode ter certeza que o crime cibernético ele é organizado, ele é atento, ele vai tentar maximizar toda e qualquer ação dele. Então, o que a gente percebeu foi que os ataques direcionados, eles ficam nos cantos, nas sombras da rede por meses, às vezes, procurando aquele dado mais importante, procurando aquele sistema mais crítico, e para realmente, na hora de dar o bote, na hora de sequestrar esses dados, ou na hora de exfiltrar eles, ter certeza de que você está fazendo com os dados mais importantes, ou sequestrando o sistema mais crítico, né? E a gente está vendo também, principalmente, isso falando para empresas, né? Mas os ataques mais recentes com a temática do coronavírus, o que a gente está vendo é que eles estão sendo direcionados a empresas que estão lidando diretamente com a pandemia, né? Se a gente está falando dessas empresas, a gente está falando o quê? De hospitais, que agora está numa hora muito mais crítica, a gente está falando de laboratórios, de testes, a gente está falando de fabricantes de insumos e medicamentos. E, obviamente, sempre tem um trabalho a ser feito por esses criminosos. Então, se eles sabem, por exemplo, que o Ministério de Saúde do Brasil estava querendo comprar respirador, e esses respiradores tiveram uma oferta melhor do governo dos Estados Unidos, como aconteceu, e que agora o Brasil está procurando desesperadamente respirador, eles vão utilizar essa temática, eles vão se capitalizar em cima dessa informação, tá? Esses ataques, eles são sempre na tentativa de mostrar que tem alguma coisa urgente ou que vai resolver algum problema seu. É sempre assim, e é sempre esse componente que eles exploram, né? É o medo, é a incerteza, a necessidade da pessoa resolver aquilo o mais rápido possível, né? E quando a gente está falando de ameaças direcionadas a usuários, o que a gente está vendo e bate certinho com o momento, porque as ameaças que foram direcionadas a usuários são, na sua grande maioria, infostealers, ou seja, são roubos de credenciais. Por quê? Faz sentido isso? Se você parar para pensar,
nesse momento de crise, as pessoas estão acessando mais o banco, buscando tirar os recursos da poupança, tirar os recursos dos bitcoins, e essas ameaças, esses infostealers, eles sabem que as pessoas estão acessando a carteira Bitcoin toda semana para tirar aquele pouquinho, ou a poupança, e eles vão justamente nisso, né? Então, os infostealers, o que eles vão fazer? Eles vão tentar buscar credenciais salvas em browsers, eles vão até buscar informações de carteira Bitcoin, strings mesmo, Bitcoin na memória do computador. E uma das coisas que a gente viu eles fazendo também foi desabilitando o autocomplete do browser, né, para que a pessoa entre a senha de novo e ele possa, através de keylogin, capturar aquelas credenciais para poder, então, aí roubar a carteira Bitcoin da pessoa, ou pegar informação bancária, ou até mesmo informação de mídias sociais, né, porque a gente sabe hoje, e a gente pegou até alguns ataques, onde as pessoas roubavam credenciais de redes sociais de pessoas para poder engajar com a rede daquela pessoa, porque se você tem uma informação sendo enviada para você através do Messenger de uma pessoa que você conhece, é mais provável que você vá abrir. Então, eles estão muito espertos a tudo isso e eles capitalizam em tudo, Zé Luiz. Nossa, mãe, hein? Vou falar uma coisa. Ô, Léo, tô aqui ouvindo o Douglas. Vemos que qualquer conteúdo, então, pode ser uma armadilha. Eu fico pensando aqui na sua vertical. Você, olhando aqui de fora, penso que você tem aí pelo menos três superfícies de ataque, assim, se não mais, né? Porque você tem o teu time administrativo, você tem os teus professores, você tem os teus alunos. Aí, se tudo é uma armadilha, imagina que a vida para você não deve estar fácil, não, hein, meu amigo? Conta um pouquinho para nós, como é que está sendo, então, para se proteger dessas coisas todas aí, Léo? É isso aí, Zé. Exatamente, né? E é muito direcionado, né, Zé? O que a gente tem aqui dentro do ambiente em que nós trabalhamos, né? As nossas unidades, e aí entra fatores diferentes, né? Dentro da unidade é uma coisa, fora é outra, né? Completamente diferente. E o que a gente tem visto é isso mesmo, né? Esses ataques direcionados. Dentro das unidades, a gente consegue segmentar a área, né? Eu tenho uma área ali mais administrativa, mais voltada para os colaboradores, onde eles conseguem fazer os seus trabalhos diários. E tem um segmento acadêmico também, né? Separado ali, mais voltado para professores e alunos. E os professores eles acabam passando pelos dois, né? Uma hora está no ambiente acadêmico, uma hora está no ambiente de colaboradores. E é bem interessante porque nesses ambientes a gente tem que ter um controle bem feito, né? Dentro do ambiente acadêmico, por exemplo, os alunos exploram muito, né? Eles sempre procuram algumas brechas, alguns acessos, eles tentam fazer DDoS, né? Eles tentam fazer acesso a conteúdos que não deveriam, né? Tentam descobrir senhas, né, e usuários dos coleguinhas deles, né, dos próprios alunos ou de outros alunos. Né? Em cada história que a gente tem que ficar bem protegido. E aí, nesses ambientes, o que é mais importante é a gente manter os controles. Então, a gente faz uso, sim, né, de filtros web, filtros de aplicativos, né, o IPS, o anti-DDoS. Isso tudo é muito importante para a gente dentro desses ambientes, porque eles são realmente bastante explorados, principalmente pelos alunos, nessas tentativas de gerar acessos indevidos e indisponibilidades. A segmentação e a aplicação de ferramentas de controle ela vai ser fundamental para que a gente consiga controlar isso tudo. Né? A gente percebeu também que, pelo lado de fora ali, o que tem sido explorado é o phishing mesmo. Chegam os links, eles chegam ali através do chat, das ferramentas de aulas remotas, né? Às vezes eles tentam pegar senhas de outros alunos, se a gente segue um padrão ali também não dá certo, você tem que usar alguma coisa diferente e forçar essas mudanças de senhas, né? A gente acaba ficando muito atento, tá, com o nosso ambiente, principalmente na parte de e-mails, né? Nessas aulas remotas, a gente tem que manter esse monitoramento bem ativo e estar observando sempre esse comportamento dos nossos serviços também. É por aí, mais ou menos, sabe? Depois que a gente passou, uma outra questão que eu percebi muito aqui, que foi bem interessante para a gente, é que depois que a gente passou a utilizar o FortiGate, a gente percebeu um ganho de performance significativo em todo o ambiente. Isso melhorou muito para a gente, não só no nível de segurança, mas também de performance de acesso, tá, Zé? Opa,
Obrigado, Léo. Bacana. Deixa eu só fazer um outro lembrete aqui para o pessoal que está chegando ou que não mandou as perguntas. A gente está num bate-papo bastante interessante aqui com o Douglas, com o Léo e com o Pedro Lira. Nós estamos falando sobre todo esse ambiente, essas estratégias dos atacantes, as estratégias de defesa. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, nos mande, vamos passar para os nossos palestrantes. Se não der tempo, nós vamos responder. Bacana, obrigado por vocês estarem aqui conosco. Eu vou partir, então, vou pegar um pouquinho dessa fala do Léo aqui, que estava mostrando as dificuldades de se manter as suas várias estruturas preparadas para essa luta, né? Como essa é uma batalha que a gente costuma falar muito aqui, né? Que essa é uma batalha que não se vence sozinha. E o Léo estava falando um pouquinho muito disso, né? De como as empresas hoje, elas precisam se manter sempre atualizadas com as melhores ferramentas, os melhores técnicos, os melhores processos, uma constante atualização do seu parque tecnológico. E eu vou trazer, o Douglas falou muito de tecnologia no começo, de como eles fazem isso. Eu vou trazer uma pergunta de novo para o Douglas, que eu queria que ele explorasse um pouco mais essa questão de atualização tecnológica e a importância das empresas se manterem constantemente atualizadas. Douglas. Claro, pô, pergunta importantíssima, Zé Luiz. Hoje, a maioria das discussões que a gente tem aqui com os clientes é justamente nesse sentido, né, de tentar entender qual tecnologia ele precisa mais naquele mesmo momento. E a única forma dele fazer isso é ele entender exatamente as interações entre as pessoas, entre os processos, quais sistemas são críticos. Sem isso, não tem como dar uma consultoria que tenha valor, né? E hoje em dia, a gente vê que várias empresas não têm segmentação interna, não têm inspeção SSL, não têm threat intelligence, não têm um framework para garantir que ele consiga entender as ameaças que estão batendo na porta dele e utilizar aquela informação, né? Então, simplesmente falando, todos os dias ameaças batem na porta das empresas, né? Se você é uma empresa que você consegue, quando essa ameaça bater na sua porta, você pegar, abrir ela, entender os mecanismos que ela está utilizando e utilizar esses mecanismos para melhorar a sua postura de segurança, você já está na frente de muitas empresas. E por que eu estou falando isso? Se você tiver um sandbox já conectado à sua solução de e-mail, tiver um sandbox conectado à sua solução de firewalling, né, que tem o AV ali, e essa solução ela já se retroalimenta, você já está na frente de muita gente, né? Eles não são já... quando eu estou falando de segmentação interna, sandbox, um framework de ameaças avançadas, elas não são mais luxo hoje, tá? Porque só elas, hoje em dia, ela não consegue parar algumas ameaças, né? Então, a gente tem aí diversas ameaças que utilizam-se de evasões sandbox. E uma evasão sandbox é simples de se fazer, simplesmente porque se a gente está falando de todas as funcionalidades que são implementadas no sistema operacional para poder entender o hardware, são milhares, se não milhões. E não acredite que as implementações de sandbox têm todas elas. Então, vira e mexe, a gente pega uma coisinha simples, como, por exemplo, esse malware ele tem uma evasão que ele checa para ver se tem documentos recentes no Word. Tipo, num sandbox não tem documentos recentes, né? Porque ele zera toda vez. Então, são essas coisinhas pequenas que, se você não tiver realmente uma solução que vai te dar visibilidade e controle nos endpoints, nos servidores, a cada interação do processo com o kernel, fazendo um perfil daquilo lá, você vai perder a maioria das ameaças, né? E a gente sabe que hoje as ameaças elas avançam muito mais rápido do que a capacidade que as empresas têm de se adaptar, entender e absorver novas tecnologias, novos processos para estar a par daquela nova ameaça, né? Então, por isso que é importante poder contar com serviços como que a Embratel e a Fortinet estão oferecendo para os clientes hoje, que é o MSSP Expert, né? Então, você tem aí diversos serviços de segurança que já são empacotados, né? A tecnologia e o expertise das pessoas que vão operar, configurar e monitorar
esses serviços para vocês, né? A gente sabe que qualquer vulnerabilidade pode mudar completamente a sua noção de risco, né? E isso eu vi bastante, todas as vezes que tem uma Black Hat ou que tem uma DEFCON, a gente tem aí essas vulnerabilidades do Spectre, do Meltdown, que são vulnerabilidades no chip, né? Que praticamente fizeram com que toda a indústria de computação em nuvem tivesse que, de um dia para a noite, rever todas as suas metodologias, os seus processos, as suas ferramentas de segurança. E conforme a gente está vendo mais pesquisa e mais desenvolvimento de vulnerabilidades no nível do chipset, a gente tem que realmente tá fazendo o máximo e até mais do que a gente pode para garantir que novas tecnologias sejam rapidamente absorvidas, entendidas, implantadas na infraestrutura, porque ficar deixando para depois, ficar achando que tipo tem tempo, é um erro de inocência mesmo. Está pecando pela inocência, de achar que não, a minha empresa não vai ser alvo, a minha empresa não é só uma pequena empresa, eu não tenho nada que eles vão querer. Esse tipo de mindset, de mentalidade é justamente o que acaba causando invasões e perda de reputação e todas os infindáveis problemas que vêm se você tiver algum tipo de problema de segurança da informação na sua infraestrutura. Legal, Douglas, obrigado. Sabe de nada, inocente, né? Parece o... Deixa eu... Douglas falou um negócio interessante aqui, eu vou pegar esse gancho aqui, ele falou a respeito de Embratel CMSS Expert. Nós somos um dos únicos, acho, não tem, além da Embratel, acho que tem mais um parceiro que é MSS Expert, mas nós somos o parceiro MSS Expert da Fortinet, e eu vou então, já que nós somos esse parceiro MSS Expert da Fortinet, um dos únicos, o único, ou o principal, vou perguntar para o Pedro, por que, Pedro, que isso aí que o Douglas falou, você ter todas essas questões, por que isso é importante? O que mais você pode destacar aí desse fato de que a gente estava falando, e o Léo estava falando, e a gente está falando de não ser uma batalha que se vence sozinho, né? Conta um pouco mais para a gente sobre isso, Pedro. É isso aí, Zé. Fundamental disso obviamente, o parceiro de tecnologia, como o Douglas explicou, e um time capacitado, né, que consiga entender essa tecnologia e rapidamente fazer as respostas de segurança. E obter o título de MSSP Expert da Fortinet demonstra nosso compromisso e de nossos profissionais também em serem os melhores e evoluirmos constantemente na capacitação e certificação desse time, para chegar num grau de maturidade que a gente chegou com a Fortinet, né? Eu acho que demonstra também nosso compromisso com o mercado como uma empresa prestadora de serviço e preocupada em apoiar nossos clientes nesse desafio de fazer segurança. Como você falou, Zé, é uma batalha que não se vence sozinho. Então, o SOC, dentro do serviço perimetral, por exemplo, fica responsável por fazer o gerenciamento dos equipamentos do cliente, manter as atualizações de versionamento, atualização das assinaturas, monitoramento e de disponibilidade, saúde do equipamento, performance desses equipamentos e aplicar as regras e políticas de negócio. Tudo isso é para garantir que esses equipamentos estejam prontos para agir e fazer os bloqueios de malwares e tentativas de acesso não autorizado sempre que necessário. Um parque desatualizado dificulta, né, muito uma ação e uma resposta rápida. Outro ponto é a dificuldade de encontrar profissionais capacitados e ausência de processos. Isso tudo acontecendo no mesmo ambiente, numa mesma empresa, é um prato cheio para os hackers fazerem o ataque que quiserem fazer. E é dessa forma que nós conseguimos apoiar nossos clientes, reduzindo aí sua carga operacional, com esse peso, essa dificuldade de contratar profissionais de mercado,
com capacitação, deixando aí, dividindo e balanceando com os nossos clientes, deixando para que eles tenham maior tempo para pensar e investir nos planos e revisão das suas estratégias de segurança. Então, é assim que a gente consegue hoje apoiar nossos clientes e ter um time certificado e bem treinado também, Zé. Microfone. Zé? Você está em mudo, Zé. Desculpe, estava aqui falando e não percebi. Mas vamos lá. Estava falando que é importante a gente ver esse discurso do Douglas, esse discurso do Pedro, e a gente vê que essa integração que tem que existir, né, a respeito das empresas, dos integradores, dos fabricantes, para que a gente consiga fazer uma jogada, para fazer esse bate-bola funcionar adequadamente, porque com essas estratégias que a gente está vendo aí dos atacantes, sobra muito para o Léo, né? E, coitado, ele tem que proteger e tem que pensar no negócio, tem que planejar o desenvolvimento e as coisas como um todo, né, Léo? O que você fala um pouco, então, para a gente aí, depois disso tudo que você ouviu a respeito dessas parcerias, desses desenvolvimentos aí, Léo? É importante, né? É muito importante a gente manter essas parcerias, né, concretas, nos manter atualizados. Sem isso, como eu estava falando lá no início, né, Zé? A gente tem que trabalhar em conjunto. E estando em conjunto, facilita muito a minha vida do lado de cá, eu posso pensar mais no negócio e em outras vertentes, né, digamos assim. Como eu estava falando, né, às vezes é difícil, sim, encontrar no mercado profissionais, né, voltados para essa área com esse conhecimento. E uma das formas que a gente tem de facilitar a nossa vida é exatamente essa, né, procurar essas parcerias e trabalharmos juntos para conseguir manter o ambiente mais seguro, né. Sempre surge questões novas, né, modos novos, né, maneiras diferentes de sermos atacados, né, ou tentativas de acesso a quadros de dados e tudo mais. Mas trabalhando em conjunto a gente consegue sim minimizar essas vulnerabilidades, né. E é isso, né, conforme o Douglas estava comentando também, né, é um cenário amplo aí de ataque que são analisados, né, com antecedência, onde eles conseguem trabalhar em conjunto e com isso conseguem nos auxiliar, né, evitando aí uma série de dificuldades que a gente possa estar enfrentando mais na frente. Acho que é por aí, José. Opa, obrigado, Léo. Então, voltando aqui, lembrando aos nossos espectadores que não mandaram questionamentos, se quiserem mandar alguns questionamentos, a gente vai responder. Já estamos quase, passamos já da quarta parte aqui da nossa live. Eu vou aproveitar, vou puxar aqui umas questões que chegaram para o chat aqui, eu vou aproveitar e vou perguntar aqui, tem uma questão interessante que eu vou aproveitar e perguntar para o Douglas. Douglas, mais ou menos a seguinte a pergunta: entendendo melhor essa questão de prevenção de ataques que você mostrou, quais seriam, então, as ferramentas ou soluções que as empresas precisam focar, obter, para se manterem seguras, Douglas? Quais são? Muito boa pergunta, Zé. Olha, antes de a gente falar em solução ou ferramenta, eu acho que as empresas elas têm que parar e pensar no PPT. Process, People and Technology, não é o PPT do Word, não. Então, assim, uma vez que você consegue entender como o seu negócio funciona no nível básico, né, e qual que é a interação entre as pessoas e os sistemas, entre os sistemas, você consegue ter, então, um entendimento sobre quais são os skills necessários para que você proteja esse ambiente. Com esses skills necessários, você vai atrás das pessoas que têm aqueles skills, né? E aí, com os processos delineados, com as pessoas com os skills, tem que ser discutido, então, quais são as tecnologias que vão atender às necessidades que foram levantadas nesse estudo inicial. Mas uma coisa é sempre necessária em qualquer arquitetura digital, né? Qualquer arquitetura de segurança digital, e isso é visibilidade e controle.
E como a gente está falando agora de um mundo que está cada vez mais descentralizado, a morte do perímetro e tudo mais, se fosse para falar uma solução específica, eu falaria uma solução que te dê visibilidade no endpoint, no desktop e em cloud, na interação entre os processos e o kernel. Então, eu estou falando de ferramentas de endpoint detection e resposta, né? Então, o FortiEDR está aí para isso, tem outras ferramentas, tem vários outros players que oferecem soluções bem robustas, e a ideia é justamente estar entendendo o que cada processinho está fazendo na máquina, né? Então, se você conseguir ter essa visibilidade nesse mundo que hoje já é descentralizado, eu acho que é algo extremamente importante. E em cima disso, poder contar, claro, também com ferramentas que vão te oferecer um ganho de operacional, né? Então, uma das maiores apostas da Fortinet hoje em dia é o chamado FortiAI, que basicamente ele entrega para você um analista de malware virtual, né? Então, com base nas informações que ele pega do FortiGate, ele consegue entender e te mostrar qual que é o ciclo de vida de um ataque. Então, diferentemente de um sandbox, por exemplo, falar, essa ameaça aqui bateu na sua rede, né? O FortiAI, ele mostra para você, essa ameaça bateu na sua rede, depois ela tentou se propagar para esses outros computadores, ela conseguiu invadir esse computador, nesse computador ela fez isso, depois ela fez isso e aquilo. Então, são ferramentas e tecnologias que vão te oferecer praticamente como se fosse uma pessoa a mais aí na sua infraestrutura para poder analisar as ameaças, como elas estão se propagando dentro da sua rede. Então, ferramentas de visibilidade e controle entre o processo e o kernel e ferramentas que vão te ajudar a um ganho operacional e entender como essas ameaças estão se propagando dentro da sua rede. Eu acho que é a minha aposta. Opa, bacana, Douglas, obrigado. É interessante, se tiver algum tempo, podemos voltar a explorar um pouquinho mais desse FortiAI, né? E eu vou pegar outra. Opa, obrigado. Tem outra pergunta aqui, eu vou pegar para o Pedro aqui, que também tem a ver com o que o Douglas falou. A pergunta aqui é com relação, Pedro, a qual seria a estrutura ideal de segurança para se manter nas empresas? Tá, enfim, pegando esse gancho até um pouquinho do que o Douglas comentou, né? Segurança, ela se tornou um assunto bem complexo, né? Conforme avança a tecnologia, essa complexidade também aumenta. No início, a gente precisava proteger as redes com firewall, colocar senha em aplicações. Hoje em dia, temos ambientes em cloud, smartphone, o perímetro sumiu, né? Smart house, smart cars, tudo conectado, e isso exige a aplicação de controle de segurança em cada tecnologia, em cada camada dessa. Por outro lado, a gente tem uma infinidade de ferramentas de segurança que tem o mesmo propósito de proteção, e ficamos aí num enorme dilema que qual a melhor ferramenta, qual tem a melhor custo-benefício, qual é mais fácil de fazer o deploy, ou o que é melhor para a equipe operar. Então, eu tenho certeza aí que esse dilema é dia a dia de muitos CSOs e muitas empresas, né? E nesse cenário, que é complexo, eu diria que o melhor custo-benefício disso é realmente procurar um parceiro que tem foco em prestar serviço de segurança. Ele vai investir nas melhores ferramentas, vai investir nos melhores profissionais e vai te suportar no seu projeto fim a fim e te ajudar na evolução e maturidade, né, desse seu ambiente de segurança de forma mais rápida e consistente. Falando em estrutura, eu diria que a estrutura ideal pode variar por empresa, por tamanho de empresa, mas eu acho que, respondendo a essa complexidade e essa pergunta, a estrutura ideal seria aquela onde você consegue ter um parceiro para te ajudar e você conseguir focar mais na tua estratégia de segurança, na estratégia de segurança do seu negócio. Você conseguir entender isso muito bem e, junto com um parceiro, com esses parceiros, conseguir traduzir isso em real maturidade de segurança.
Essa seria mais ou menos a dica aí em termos de uma estrutura de segurança, Zé. Bacana, Pedro. Eu vou trazer um tema aqui interessante, que vocês dois abordaram um negócio que a gente vem falando muito em segurança, né? Nós vemos falando muito, batendo muito nessa tecla. E os dois abordaram da mesma forma, falaram do fim da segurança no perímetro. Né? Então, o Douglas usou essa expressão umas 2 ou 3 vezes na apresentação dele ao longo dessa abordagem que nós fizemos. Você também usou essa expressão, né, Pedro? Essa questão de mostrar, por isso que me chamou a atenção com a palavra do Douglas lá, da ferramenta da Fortinet, mas mostrar para as pessoas que hoje segurança é uma camada, né, uma abordagem em camadas, né? A gente tem que pensar em processos, em pessoas, em aplicação, em servidores, em endpoint, em redes internas, né? Em perímetro também, em nuvem. Então, a gente tem um monte de outras questões que a gente tem falado sobre segurança e a gente tem feito um discurso muito grande sobre isso. E é interessante quando a gente vê o Douglas vir aqui e falar assim, olha, hoje as tecnologias estão tão complexas que a gente precisa ter ferramentas de machine learning para ajudar nesse ganho operacional. E temos uma ferramenta aí que é o Virtual Analyst, né, Douglas, que você falou. Fala mais um pouquinho desse tema aí, só para linkar com essa questão da morte do perímetro. Claro, não. Bom, o FortiAI é um appliance que está sendo lançado agora pela Fortinet, e ela está sendo lançado justamente porque a gente entende que tem muita necessidade de profissionais de segurança. Então, assim, se a gente está falando de profissionais de segurança, o mais difícil de achar é o tal do engenheiro reverso, né? O cara que vai abrir o malware, entende assembly, e consegue entender, esse malware aqui está na minha rede. O que ele faz? O que ele está procurando? Quais são as capacidades dele? Para eu saber como que eu vou responder, né? Então, com isso na cabeça e tentando prover uma ferramenta para os clientes, para que eles possam, pelo menos nessa parte, estarem cobertos, a Fortinet lança o FortiAI, né? Então, o FortiAI ele funciona em conjunto com o FortiGate. Então, ele está fazendo ali todos os fluxos que estão passando pelo FortiGate vão ser replicados pro FortiAI. Então, o FortiAI consegue saber, é um passo além do sandbox, né? Então, o sandbox ele ajuda você a saber, essa ameaça aqui foi direto para a sua rede, ela vai explorar um negócio, mas ela foi parada e agora a gente está utilizando essa informação para proteger a sua rede. O FortiAI ele vai um passo além. Ele fala, essa ameaça aqui, ela entrou na sua rede, ela infectou esse computador, depois que ele infectou esse computador, depois de um dia, ele começou a escanear outros computadores, aí depois que ele escaneou esse computador, ele mandou esse payload para aquele computador, depois que ele mandou aquele payload, ele conseguiu entrar naquele computador, ele começou a espalhar depois daquele computador, então você consegue entender qual que é o nível, a extensão do compromise, né, do comprometimento na sua rede. Obrigado, Douglas. Bacana. O nosso tempo já está encerrando. Só queria lembrar vocês que essa live foi gravada, o link vai ser enviado em breve por e-mail. Quero convidar a todos para responderem uma rápida pesquisa. Para isso, basta acessar esse QR Code que aparece na tela. Gostaria muito que vocês respondessem essa pesquisa, porque é com ela que ajuda a gente a estruturar os serviços e direcionar cada um de vocês. Quero convidá-los também para a próxima live de hoje, agora às 16h15. 16h15 a gente vai falar sobre 8 fatores de sucesso para a automação robótica de processo. A gente vai falar às 17h30 na Vertical de Cloud sobre as novas tendências de transformação digital no mundo pós-Covid. Finalmente, quero dizer que no dia 2 de julho eu estarei novamente aqui para falar de segurança, agora com a Cisco. Falaremos da preparação para esse retorno agora nesses ambientes híbridos. Vocês vão receber esses convites em breve. Quero agradecer a todos que estiveram conosco aqui agora nesses 50 minutos, quase uma hora de bate-papo. Agradecer aos nossos convidados, Douglas Santos, estrategista de segurança da Fortinet, que está aí do Canadá. Prazer em vê-lo. Douglas, muito obrigado. Pedro Lira, gerente do SOC da Embratel, e o Leonardo Melo, do Marista Centro-Norte. Obrigado, Léo, um abraço. E obrigado a vocês que nos acompanharam esse tempo todo. Muito obrigado mesmo pela presença e até uma próxima.
Obrigado. Falou, pessoal.